Máquinas como esta são essenciais no combate a muitos tipos de câncer. São máquinas de radioterapia. Mas o Ministério Público Federal descobriu que hospitais estão esticando a vida útil desses aparelhos além dos limites. Esses hospitais usam componentes vencidos, o que torna o tratamento mais sofrido e perigoso para os pacientes. Quando olhavam para o futuro, elas sabiam que teriam que superar um obstáculo grande para continuar vivendo. Passariam por um tratamento de câncer. Mas não esperavam que seria de um jeito tão sofrido. A mama ficou toda queimada. Ficou em carne viva. Ardia como se tivesse jogado uma água fervendo. É dor insuportável. Eu chorava muito. As histórias dessas mulheres são de 2009 e 2010. Em 2012, esses casos chegaram ao Ministério Público Federal e uma longa investigação foi iniciada para descobrir o que tinha acontecido de errado. Agora, a denúncia chegou à Justiça. Todas essas pacientes passaram por sessões de radioterapia no Instituto de Medicina Nuclear, neste hospital particular de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Essa daqui é a sala onde os pacientes faziam radioterapia com cobalto. O equipamento é esse daqui. Esta máquina se propõe a matar as células cancerígenas com radiação. Para isso, usa pastilhas de um metal chamado cobalto. Depois de 5 anos, a capacidade de radiação dessas pastilhas cai pela metade. Se eles não sabiam, que o remédio que eles estavam tomando, por assim dizer, já não tinha a eficácia desejada, então eu posso dizer que eles foram enganados. Para você entender melhor, vamos usar uma comparação de um jogo de boliche. Imagine que a célula cancerígena seja representada pelo pino verde. Se você estiver usando a bola correta, é provável que você atinja o seu objetivo. Mas se usar bolas mais fracas, é possível que seu alvo não seja alcançado. O Ministério Público Federal descobriu que o hospital estava usando a máquina com pastilha vencida e capacidade de radiação muito baixa. Estavam jogando com a saúde das pessoas. Como a pastilha já estava com a radiação abaixo, o que era feito? Eles aumentavam o tempo de exposição. Segundos, minutos. Isso foi decisivo para os efeitos colaterais dos pacientes. Me queimou toda, foi uma dor muito triste. Quanto tempo uma pessoa que está fazendo o tratamento tem que ficar deitada aqui recebendo a radiação? Então, uma média, vamos supor, uns 5 minutos. Quanto tempo a senhora ficava na máquina fazendo o tratamento? Ficava uma base de uma meia hora, 40 minutos, por aí assim. Toda vez? Toda vez. 30 a 40 minutos é em torno de 8 vezes, 40 minutos é 8 vezes o que seria um tratamento normal, tá? 7 anos depois do tratamento, a pele da dona Ana Maria ainda tem marcas. Normalmente não acontece. O que acontece normalmente é que fica vermelhinho durante a radioterapia, termina a radioterapia, 3 a 4 semanas aquele vermelhinho vai embora. Em maio de 2010, antes mesmo do Ministério Público Federal começar a investigação, o órgão que fiscaliza esses aparelhos suspendeu o uso do equipamento no Hospital de Campos. Este documento mostra que dona Josélia foi atendida depois. Mesmo assim, o hospital nega qualquer atendimento. Posso garantir que esse serviço foi interrompido imediatamente assim que foi comunicada essa suspensão e essa exigência. Em nota, o hospital disse que não recebeu nenhuma reclamação de pacientes sobre queimaduras. A senhora mostrava para o médico? Olha, mostrava. Mostrava que estava muito queimado, já não estava aguentando mais fazer. O Ministério Público Federal investigou 230 denúncias sobre radioterapia no Brasil. E entre as mais graves estão o uso de pastilha com baixa capacidade. Era o que acontecia também em Marília, interior de São Paulo. Por volta de outubro de 2009, nós recebemos alguns pacientes aqui questionando a eficácia desse aparelho. Descobriram que o hospital trabalhava com uma taxa de radiação 40% abaixo da recomendação mínima da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em razão dessa baixa intensidade, que a aplicação fosse feita mais próxima da pele, o que acabava causando queimaduras. A Tânia, paciente do hospital, disse que ficava praticamente colada à máquina. Eu me lembro perfeitamente que a pessoa que colocava o equipamento, ela usava até uma folha para ver se não estava relando. A distância era de uma folha. O que a Anvisa recomenda é que a distância entre a pastilha e a pele do paciente seja no entorno de 80 centímetros. É essa distância aqui. Quando ela está, por exemplo, bem mais próxima da pastilha, o que pode acontecer? A dose na pele acaba aumentando,
Portanto, as reações de pele acabam aumentando. Após 10 dias, começou a surgir umas bolhas, fiquei com uma cicatriz e hoje eu não uso mais vestido, roupa cavada, mais nada. O Ministério Público Federal determinou a troca da pastilha de cobalto no fim de 2009, mas demorou quase um ano para o hospital conseguir fazer a substituição. O Hospital das Clínicas de Marília disse que a demora aconteceu por causa da burocracia para a importação de material radioativo e que não dá para afirmar que as queimaduras eram devido à pastilha. Em 2009, o Fantástico já tinha denunciado esse tipo de irregularidade. Uma empresa terceirizada que funciona dentro deste hospital em Santos, litoral de São Paulo, também tratava pacientes com uma taxa abaixo da recomendada. O filho da Dona Maria das Dores era um dos pacientes da clínica. A senhora acha que o filho da senhora foi enganado? Foi. Ele morreu aos 25 anos de idade. Não foi comprovado que o aparelho teve alguma responsabilidade nisso. Mas a situação gerou dúvidas que atormentam Dona Maria até hoje. Os responsáveis respondem processos civil e criminal, mas... Até agora, nenhum envolvido nesse caso de Santos foi punido. Ninguém foi julgado ainda. Mais de 60 testemunhas precisam ser ouvidas. Por isso, a justiça ainda deve demorar para decidir o que vai acontecer com os responsáveis. Então tem que ter justiça. Não só para mim, porque eu sei que não vai trazer ele de volta. O Hospital de Santos disse em nota que perícias atestaram que os tratamentos foram eficazes. Por que uma pastilha que tem data certa para vencer não é substituída no prazo? Quem fiscaliza essas máquinas só vê uma explicação. Eu não vejo dificuldade alguma para fazer isso, tá? A não ser má gestão, né? O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde o uso de máquinas mais modernas. O Ministério da Saúde prevê a instalação de mais de 80 novos equipamentos no Brasil. Uma notícia que chega tarde para quem enfrentou um tratamento traumático. Eu sofri muito, foi um sofrimento muito grande mesmo. É muito triste saber que você tinha o seu corpo perfeito e por causa de um equipamento, claro que foi para te salvar, mas eu acreditava que isso não iria acontecer.